A editora Árvore da Vida apresenta Alimento Diário. Série Gênesis, o princípio. Livro 5. Ser governado pela palavra. Autor Pedro Dong. Semana 2. Como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Terça-feira. Ler com oração. Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Hebreus 13:8. O princípio do tempo. Deus nos conduziu ao livro de Gênesis já há alguns meses a fim de recebermos sua direção. Retomemos agora alguns pontos fundamentais e importantes. Logo no início desse livro está escrito: no princípio, criou Deus os céus e a terra. 1:1. A expressão no princípio, em hebraico, é Bereshit. O termo Gênesis, que dá título ao livro, vem da tradução grega da Septuaginta e significa começo ou origem. Contudo, precisamos entender nesse contexto o que significa exatamente no princípio. Princípio de quê? Muitos podem dizer que é óbvio que se refere ao princípio da criação. No entanto, o texto diz que a criação de Deus aconteceu no princípio. Há uma grande e significativa diferença aqui. No final da Bíblia, em Apocalipse, lemos: Disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. 21:6 parte A. Isso quer dizer que aquele princípio citado em Gênesis terá um fim. A criação em si não terá um fim. É o princípio de alguma outra coisa que terá fim. É importante entendermos que o princípio ali é o princípio do tempo. O tempo tem um início e um fim. Apocalipse reforça esse fato. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. 22:13. No princípio, Deus criou todas as coisas. Se houve um princípio do tempo, também haverá um fim. Porém, o que existia antes do tempo, e mais, o que existirá depois dele, e ainda, para que serve o tempo? Antes de o tempo existir, havia a eternidade. Deus habita na eternidade, porque ele é autoexistente, não tem princípio de dias nem fim de existência. O livro de Isaías comprova isso. Porque assim diz o Alto, o Sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de Santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. 57:15. Deus não está limitado ao tempo como nós. Ele habita a eternidade, uma realidade que já existia antes do início do tempo. Na eternidade não há mudanças, não há tempo nem espaço. Ela não tem começo nem fim. Antes de o tempo existir, a eternidade já existia, e ela continuará a existir quando o tempo chegar ao fim. Desde a eternidade, a sabedoria foi estabelecida. Quem é a sabedoria? É o próprio Cristo. Ele é a sabedoria de Deus. Desde o princípio, antes da existência da terra e do tempo, a sabedoria, que é Cristo, já estava lá. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Salmos 92. Portanto, antes de haver o tempo, havia a eternidade, como continua havendo, e depois do tempo, seguirá a eternidade. Deus nos criou e nos inseriu no tempo. Para que serve o tempo? Por que o tic-tac do relógio sempre avança e não volta? Porque Deus criou o tempo e fez a criação sujeitar-se a ele. Você já refletiu sobre isso? Em Efésios, encontramos um versículo que responde a essas indagações, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. 1:9. Qual cristão nunca se perguntou:
Qual é a vontade de Deus para minha vida, minha carreira profissional, meu casamento? Esse versículo é a resposta a essas perguntas. Só que essa resposta não é direcionada e específica às necessidades humanas, mas sim à necessidade de Deus. Qual o mistério da vontade de Deus? Qual o anelo de seu coração, seu desejo? Efésios nos responde: de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. 1:10. A palavra convergir, no grego, tem o sentido de encabeçamento, ou seja, de fazer Cristo encabeçar todas as coisas, ou de fazer Cristo ser o cabeça sobre todas as coisas, tanto as do céu como as da terra, e isso acontecerá na dispensação da plenitude dos tempos. Esse versículo define que o tempo teve um início e terá um fim. O tempo iniciou-se para que Deus pudesse cumprir sua vontade, que é fazer Cristo ser o cabeça sobre todas as coisas. Quando isso acontecer, o tempo já não terá razão de existir e terá fim. Entretanto, para que a vontade divina se cumpra, Deus conta com a cooperação da Igreja. A Igreja tem essa importante incumbência de cooperar com Ele. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à Igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Efésios 1, 22 e 23. Por essa razão, não devemos desperdiçar nosso tempo, que não existe para ser gasto à toa. Eu e você estamos aqui para executar a vontade de Deus. Quero encorajá-lo, querido leitor, a se comprometer com essa missão de cooperar com Deus e fazer parte de Sião, daqueles que lutam pelo reino. Antes de Cristo ser o cabeça sobre todas as coisas, Ele quer ser e será, primeiramente, o cabeça sobre nós. Então virá o fim. Louvado seja o Senhor! Agora anote conforme o que você recebeu na leitura de hoje: a luz na palavra, a direção, a admoestação. Ore e faça um grito de guerra com base nesses itens para que a palavra profética seja sedimentada em seu coração. Esperamos você amanhã para mais uma leitura do Alimento Diário. Baixe e desfrute do nosso aplicativo EAD Play, disponível na Play Store e App Store.